Gente do céu, olha eu aqui de novo para falar de Jesus para você. Quem é que Jesus quer falar? Você que está assistindo esse vídeo, obviamente. Hoje eu tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Qual vocês querem ouvir primeiro? Vou falar a boa. A boa é que Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. E a ruim? A ruim é que o diabo também não desiste de você. E o que me garante isso? Abra a sua Bíblia em 1 Pedro 5, no verso 8. Vamos ver o que tem lá. 1 Pedro 5, no verso 8. 1 Pedro 5, 8. Que nos diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, quando a Bíblia trata de adversário, é aquele que tem o propósito contrário. Ou seja, o diabo tem o propósito contrário com o que Cristo propõe a mim e a você. A palavra de Deus nos fala em João 10:10 que Jesus coloca o diabo como um ladrão, né? E essa oposição de adversário, ela é evidenciada quando Jesus fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E eu, Jesus falando, veio para que a gente tenha vida e a tenha em abundância. Obviamente que vida em abundância não é prosperidade financeira, e sim prosperidade espiritual. Dinheiro não é tudo, né? A gente não é feliz só com dinheiro, a gente é feliz com Deus, não com dinheiro. Prosperidade espiritual é ter aquela paz, é ter aquela certeza, ter aquele ânimo, né, de estar na caminhada de Deus, né, e ser próspero com o que o próprio Cristo nos dará conforme a caminhada cristã. E Jesus coloca o diabo como um ladrão. E o ladrão em si, vamos falar do ladrão humano. O ladrão humano, ele é um eterno estrategista. Por quê? Porque saiu uma pesquisa que os ladrões costumavam roubar carteiras das pessoas nas ruas. Só que agora eles mudaram a estratégia deles. Eles estão roubando, o foco deles é roubar celular. Por quê? Porque eles costumavam roubar carteiras e chegava em casa ou no local que eles paravam, abriam essas carteiras e não tinha nada de dinheiro. O que eles vão fazer com a carteira sem dinheiro, sendo que o propósito deles é dinheiro? Aí eles passaram a roubar celulares. Por que passaram a roubar celulares? Porque por mais que eles não tivessem a senha do celular, eles poderiam vender por um preço bem menor e fazer dinheiro com aquele roubo que ele efetuou. Porém, se o ser humano, que é frágil, que é fraco, falho, pecador, ele é estrategista, imagine o ladrão que é o diabo, que Jesus coloca-o como ladrão. Enfim, aí Jesus vai dizer que ele nos anda em nosso derredor. Eu queria ler, antes de falar disso, Gálatas 5:9, para você ter uma ideia do que é esse derredor que Jesus nos fala. Gálatas 5, no verso 9. Aqui, ó. Que diz assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. Irmãos, o diabo, ele não vai agir de forma escancarada. Não. Ele é astuto, ele é estrategista, como eu disse, ele é sutil. Ele vai agir nas brechas que a gente dá a ele. Inconscientemente essas brechas ocorrem em cada um de nós. Ele não se põe em evidência, né? Ele não escancara que ele está agindo. Enfim, obviamente, você já foi instrumento
do diabo. Enfim, antes da conversão, às vezes ele usa a gente até quando a gente passa a ser de Deus, enfim. Mas quando ele nos usou, você não viu ele, né? Você não enxergou o diabo, porque ele é invisível. Obviamente, ele estava lá, nos usou, né, para semear inferno para os outros, e a gente não viu, mas mesmo assim ele agiu. E é assim que ele age, ele não vai escancarar que ele está vindo. Ele vai agir nas pequenas coisas. Ah, mas o diabo é onisciente. O diabo, ele não é onisciente. Porém, o diabo, ele é um especialista em ser humano. Por que eu digo isso? Porque vamos supor uma pessoa que estudou psicologia durante a vida inteira, né? Morreu num período de 80 anos, por exemplo. Essa pessoa que estudou a vida inteira psicologia, ela não tem nem metade da metade do conhecimento que o diabo tem do ser humano, de mim e de você. Por quê? Porque o diabo, ele age desde que o mundo é mundo. Desde, né, do pecado original. Ele vem estudando o ser humano. Então, para ele é muito fácil criar uma estratégia, criar aí algo para que a gente caia nas garras dele, porque ele já é especialista em ser humano. Ele sabe onde é as nossas fraquezas, ele sabe onde a gente é limitado, e é ali que ele opera, ali que ele age, porque ele é um especialista em ser humano. Enfim, mas aí você diz, não, mas maior é o que está em nós. É exatamente isso, irmãos. Eu não sou maior que o diabo. Eu não posso com o diabo, porque eu sou fraco, porque eu sou ser humano. Só que maior é o que está em nós, é o que está dentro de nós, que é Jesus Cristo. É Ele que é maior que o diabo, não nós. E as pessoas encaram achando que não, eu vou passar, né, vou destruir porque eu sou bom. Não, é porque maior é o que está em nós. Jesus fala que maior é o que está em nós e não o que está no mundo, né? Porque o diabo é o príncipe desse mundo, como a palavra nos garante. Então, pelas nossas forças, a gente não vai conseguir derrotar o diabo. Agora eu queria deixar em Efésios 4, 27. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz, e interessantíssima a palavra de Deus, como ela por inteiro é. Efésios 4, no verso 27. Não deis lugar ao diabo. Irmãos, o diabo é um rico miserável. E como assim ele é rico, ele é miserável? Porque o diabo, ele é miserável. Só que ele tem somente o que a gente dá para ele. E por isso que ele é rico. Porque infelizmente a gente dá muita oportunidade para ele. Na nossa convivência, no nosso agir, quando a gente nos priva de Deus. Porque a Bíblia nos apresenta dois caminhos, né? A luz e as trevas, o bem e o mal. Se você não está em um, automaticamente você está em outro. Não tem meio termo para você ficar. Então, meus irmãos, quando a gente nos fecha de Deus, quando a gente nos priva da oração, da busca, da comunhão, do contato com o Pai, a gente automaticamente vai abrir brechas para que de fato o diabo haja. Porque ele é um rico miserável, porém ele se alimenta daquilo que a gente dá para ele. E infelizmente a gente tem dado muito para ele. Por exemplo, eu falei que o diabo era um especialista no ser humano e com o tempo que ele foi estudando, e infelizmente ele se tornou de fato um especialista. Como a humanidade tem andado hoje. A gente vê só notícia triste, só notícia de morte, crime passional e maldade, e o ser humano cada vez pior. Você vê uma notícia pior que a outra, enfim, nos telejornais, porque o diabo de fato conseguiu se formar, né, o diploma de estudo do ser humano. Infelizmente, ele teve essa posse pelo tempo, né, que ele está aí nos estudando. Mas aí a gente se fecha, a gente se priva do Pai. Mas como é que a gente vai, de fato, não dar essas brechas para que o diabo haja? Olha, eu posso, obviamente, falar para você orar, para você buscar, para você buscar a palavra de Deus, ter uma comunhão, contato, enfim, encher o seu lado espiritual. Porém, eu posso falar de mim. Eu não sei qual que é as suas brechas,
espirituais que você tem oportunizado ao diabo a agir em você. Eu não sei o que você tem feito, eu não sei o que te cerca para me poder dar a dica, mas você sabe exatamente do que eu estou falando, né? Sobre o que eu tenho falado, porque infelizmente a gente, né, pela fraqueza do ser humano, por ser eternos e exímios pecadores, até a vinda de Cristo, obviamente, que seremos transformados em corpos de glória, a gente vai padecer mesmo, né, as consequências do pecado original, mas você sabe exatamente aquilo que tem te privado de Deus, né? Aquilo que tem feito você servir a dois senhores. E Jesus fala que você não pode servir a dois senhores. Enfim, Deus não divide a glória dele, mas ele também não só divide a glória, ele não divide o espaço dele também. Ou seja, ele não vai estar ali lado a lado com o diabo. Ele vai estar sempre num patamar acima. E se vai estar um patamar abaixo é porque você colocou nesse lugar. Enfim, mas aí a palavra nos convida a não dar lugar ao diabo. Como é que a gente não dá lugar ao diabo? Quando a gente dá lugar a Deus, ao nosso Salvador. Então, meus irmãos, é isso que Jesus tem para dizer hoje, que Ele colocou no meu coração, né? Vamos fechar essas brechas diabólicas. Você sabe exatamente do que eu estou falando, aquilo que tem te privado do crescimento espiritual, do avanço em Deus. É exatamente isso. Eu sei da minha realidade e busco todo dia. É fácil? Não é fácil, mas eu busco diariamente, né, fugir, não dar essas brechas espirituais para que o diabo de fato venha, né, me tragar, né, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, né? A palavra bramando vem de fúria, vem de, né, de ficar nervoso. E por que o diabo obviamente está nervoso? Porque a gente optou por Deus. Aqueles que já é do diabo, ele nem cuida, porque eles já estão no lamaçal do pecado e se suja por si só. O mérito do diabo, a vitória do diabo é trazer alguém que já é de Deus para ele. Isso é mérito. Isso é o troféu, né? O maior troféu que ele pode ter. Enfim, meus irmãos, o pedido de hoje, o convite que eu te faço, né, é que você coloque Jesus no lugar dele na sua vida, no lugar que cabe a ele estar. Coloque Jesus no lugar que cabe a ele estar, que ele te colocará no lugar que lhe cabe. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Peço para que orem ao meu favor, para Deus me capacitar. Enfim, se alguém quiser que eu ore por você, comente aí, né, embaixo, coloque seu pedido de oração, coloque seu nome simplesmente, o que você quiser. Enfim, que eu vou orar ao seu favor. Deus vai agir, porque eu creio, e o nome dele será glorificado. Eu gostaria de agradecer pelo primeiro vídeo, né? Eu tive uma surpresa ao ver que bastante gente viu. Glória a Deus por isso, não minha, né? Porque é Ele que faz em mim. Enfim, gostaria que você compartilhasse, se pudesse, né? Inscreva aí no canal. Vou tentar trazer um vídeo, né, semanalmente, na medida do possível, né? Enfim, compartilha nas redes sociais se puder. Enfim, que vai ajudar, não a mim, hein? Então Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? E nunca se esqueça que nada supera o sacrifício de cruz. Deus abençoe.